Hello, students. How are you? Good morning para quem está assistindo de manhã. Good afternoon para quem está assistindo à tarde. E good evening para quem está assistindo à noite. Welcome to our 18th class. Seja bem-vindo à nossa 18ª aula. Ok, let's share screen. Vamos compartilhar a tela. Share. Vamos colocar num modo aqui mais agradável de se ver. Ok. Vou usar o meu laser pointer. Ok. Bom, na aula de hoje, nós vamos ver a aula 18, 18th class. Nós vamos ver os possessive adjectives. Possessive adjectives. São os adjetivos possessivos. Bom, o nome é feio, é assustador, mas o que ele significa é muito fácil, muito tranquilo, tá bom? Então, vamos acompanhar aí no seu papel ou no seu celular, no seu computador, tá? Vamos lá. Hello. Na aula de hoje, estudaremos os possessive adjectives. São palavras que indicam posse, o que é meu, o que é seu, e etc. O que é nosso, o que é dele, o que é dela, os pertences, tá? Vejamos a lista de possessive adjectives. Bom, então quando eu quero falar que alguma coisa pertence a mim, eu digo que é meu. Então, eu vou usar o possessive adjective my. My, em inglês, significa meu. Você já utilizou o possessive adjective antes, quando você aprendeu a falar o seu nome. My name is, né? Meu nome é. Então, você já tinha usado o possessive adjective sem saber. Agora, nós vamos um por um, direitinho, uma lista, fazer os exercises, os exercícios sobre isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou repetir com vocês, a tradução está aqui do lado. Vamos dar mais atenção à pronúncia, como se fala. My, your, his, her, its. Um comentário aqui. O its significa dele ou dela, nós vimos anteriormente que dele é his e dela é her. Só que o its, você vai usar dele ou dela para tudo que não for gente, tá? Então, eu quero falar sobre um animal, eu quero falar sobre um vegetal, um objeto, uma empresa, uma rua, um país, tudo que não for gente e que possui alguma coisa, né? Um objeto possui uma cor, por exemplo. Então, a cor dele é vermelha, a cor dele é azul, tá? Então, quando a gente fala em posse, não é só coisas materiais que pertencem às pessoas, é qualquer coisa que pertence a qualquer coisa, tá certo? Então, a um país pertence, um hino pertence a certo país, uma cor pertence a certo objeto, é nesse sentido, tá? O próximo, our. A pronúncia pode ser our, ou dita rapidamente também, você pode escutar our, tá? Bem rápido. Our house. Você pode falar our house ou our house, nossa casa, no sentido assim, tá? Serve para tudo, masculino, feminino, singular, plural. Olha como, novamente, essa questão do inglês ser mais fácil ou mais difícil que o português é relativa, tá? Olha esse momento. O que em português nós precisamos de 4 palavras diferentes, em inglês a gente precisa de uma só, tá bom? Aqui, o your no plural significa seus ou suas. Ai, teacher, mas a palavra no plural e no singular é igual. Como que eu vou saber a diferença? Pela palavra que vier depois. Se a palavra que vier depois é singular, o your significa singular. Se a palavra que vier em seguida é plural, o your significa plural, tá? Ó, your pencil, seu lápis. Your pencils, pode ser seu lápis, os seus lápis, né? No sentido de você é uma pessoa só, mas tem vários lápis. Ou pode ser eu falando com a sala de aula inteira, olhando para todos os alunos e falando your pencils no sentido de o lápis de vocês, tá? Aí vai muito do sentido do contexto, né? Their, significa deles ou delas. Atente aqui, que eu escuto muitas vezes a pronúncia errada dessa palavra their, tá? Não é their, é their. Ela é igual a uma outra palavra,
their, que significa lá. A pronúncia é igual, tá? Their house, their car. Carro deles, a casa deles, tá bom? Vamos fazer com nomes aqui. My name is Priscila. Aí, se eu estivesse olhando para você diretamente na vida real, eu diria your name is, e falaria o seu nome. Se eu estivesse falando do meu pai, his name is Hermano. O nome dele é Hermano. Se eu estivesse falando da minha mãe, her name is Vera. O nome dela é Vera. Se eu estivesse falando da cor ou das cores da minha agenda. Será que dá para mostrar aqui? Não, a agenda não pega, pegou. Ok? As cores da minha agenda, eu diria, its colors are blue and green. Blue and yellow, depende do que você está vendo aí, tá? Its colors, a cor dela, tá bom? Próximo, are. Então, aqui, vamos pensar no exemplo com our school is, tá? Nossa escola é. Então, eu dou aula em várias escolas, eu poderia falar para os alunos do Anísio Teixeira. Our school is Anísio Teixeira, nossa escola é Anísio Teixeira. Para os alunos do CEMEI, our school is CEMEI, e assim por diante, tá? Your como plural, então, como eu já dei o exemplo, né? Aqui eu estava falando de nomes, né? Aqui no It's, eu poderia falar de um cachorro, eu não tenho cachorro, então nem me veio a ideia na cabeça. Mas se eu tivesse um cachorro e te dissesse assim, eu tenho um cachorro, o nome dele é Rex, eu diria assim, como é que ficaria a palavra dele? Eu tenho um cachorro, I have a dog. O nome dele é, its name is, tá? É esse its aqui, its name is Rex, o nome dele é Rex, por exemplo. Aqui, our names are, se eu tivesse com uma outra pessoa aqui do meu lado e quisesse nos apresentar e dissesse, os nossos nomes são Priscila e Maria, por exemplo, eu diria, our names are Priscila and Maria, Priscila and Mary. Your no sentido de plural. Se eu estivesse falando com duas pessoas agora, eu diria, apontaria para elas e diria, your names are Peter and John. O nome de vocês é Peter and John, Pedro e João. You there, se eu estou apresentando outras pessoas no plural, eu quero falar, olha, o nome delas, elas são minhas amigas, o nome delas é Maria e Jéssica. Então, they're my friends, elas são minhas amigas, their names are Mary and Jessica, tá? Agora vamos para os exercises. There are 2 exercises. Exercise 1. Tente traduzir estas frases sem ajuda de tradutor ou dicionário, apenas olhando na tradução da lista acima. A lista acima é essa aqui. Já está com a tradução. Então, por que eu peço para não olhar no tradutor ou dicionário? Para você ir dependendo cada vez menos deles, tá? Quando eu achar que a tradução tal é ok, ou eu falo para vocês que pode usar, ou eu mesma coloco a tradução. Então, no caso, eu mesma coloquei a tradução aqui, então não precisa olhar no tradutor ou no dicionário, você olha aqui, tá bom? Então, você traduz estas frases aqui baseado no que você vai olhar aqui em cima. Bem fácil, nível bem fácil de exercise. Exercise 2. Complete, eu ia ler em inglês. Complete com o possessive adjective correto. Então, quais são os possessive adjectives? Esses aqui. My, your, his, her, its, our, your, their. Complete com o possessive adjective correto. Correto dependendo do quê? Dependendo da pessoa que está na frase. Então, por exemplo, a letra A, letter A. She is my sister. Name is Amelia. She. Então, ela. Então, ela é minha irmã. O normal dessa frase seria o nome dela é Amélia. Como é que eu falo dela? O nome dela. Dela é her. Nome, você já sabe, é name. Ó, na verdade, aqui já está até feito, ó, her name. Então, se é she, se é ela, her name is Amelia, tá? Você vai clicar aqui, ó. Clicar não, no seu caderno você vai escrever, né? Eu vou escrever aqui para você. Her, tá? Her name is Amelia. Essa é a resposta da letra A, da letter A, ok? Vamos pegar o pointer aqui de novo. Então, aqui está a resposta da letra A. Por que que é her? Porque nós estamos falando de she, nós estamos falando de uma mulher.
quando nós falamos de uma mulher, no singular, her, tá bom? Aí aqui tem as outras questões que você vai fazer, e é isso. Hoje eu estou usando como background é esse fundo, tá? O fundo chama background. Hoje eu estou usando como background a bandeira do Canadá. O Canadá é um país onde a língua oficial é o inglês. Eles têm duas línguas oficiais, na verdade, o inglês e o francês. Mas o inglês é uma das línguas oficiais, tá bom? Essa é a bandeira do Canadá. Eu tenho esquecido de falar sobre as bandeiras que eu coloco ao fundo, mas são sempre de países cuja língua oficial é o inglês. Vocês vão ver há vários países cuja língua oficial é o inglês, tá? Não é só os Estados Unidos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido sobre o possessive adjectives. Não é uma matéria super difícil, tranquilo. Assista essa aula quantas vezes for necessário. Busque outras fontes, busque outros vídeos, se você achar necessário a complementação dessa aula, tá bom? E qualquer dúvida, você pode me contatar nos canais que vocês já estão acostumados aí, ok? See you! Bye!